quais foram as principais mudanças que a família real trouxeram ao chegar no Brasil colônia? Como o príncipe regente, que então que ele não era rei, né, ele estava representando sua mãe, que era incapacitada de governar, que ela era como insana, como louca. Então ele estava representando, né, a monarquia portuguesa. Ele veio fugido de Portugal, sob pressões napoleônicas. Napoleão queria que ele abraçasse, aderisse ao bloqueio continental, e ele, por ter uma aliança secular com a Inglaterra, não poderia. Porque se ele acatasse, a Inglaterra iria atacar belicamente, né, Portugal, como atacou a Dinamarca, e se ele dissesse que não, Napoleão faria a mesma coisa. Então, sob os conselhos, principalmente do Lord Stringford da Inglaterra, ele fugiu sob a proteção marinha inglesa. O que aconteceu? A Inglaterra não faria isso à toa, né? Chegou aqui, ele decretou a abertura dos portos das nações amigas, ou seja, Portugal, ou Brasil, melhor desculpa, iria comercializar com vários países, em especial a Inglaterra, que foi a maior beneficiada. Só que, na verdade, todas essas mudanças, né, que ocorreram, em prol para entender os interesses da Inglaterra, foi também para atender a necessidade da família real e de sua comitiva. O que aconteceu? Instalou manufaturas para produzir produtos que até então não era produzido na colônia. Então, a família real e toda a comitiva precisava manter seus costumes, seus hábitos que tinha em Portugal, porque, na verdade, eles se mudaram mesmo. Houve a transferência de Lisboa para o Brasil, questões políticas. Então, toda essa mudança veio também para atender a família real e a comitiva. Porém, essa instalação de formaturas limitou, não foi possível de assegurar a instalação de indústrias, porque era muito limitado o mercado consumidor, já que um terço da população do Brasil era de escravo. Daí ele criou teatros, a primeira imprensa régia, com o jornal da Gazeta do Rio de Janeiro, mudou toda a estrutura física do Rio de Janeiro para parecer uma cidade imperial. Museus, Academia Marinha, Academia Militar, a Biblioteca Real, ele trouxe para cá mais de torno de 60 mil livros, além de outros artefatos como mapas, né? Trouxe uma missão francesa, composta por artistas franceses, principalmente Debret, que é um pintor conhecidíssimo desse período, que ele retrata o cotidiano, né, dos escravos, da família real. Mas a pergunta é, para quem? Será que isso atingiu a todos, a massa, a população? Para que todas essas mudanças culturais, econômicas, será que todos foram beneficiados? Porque foram mudanças que ocorreu não em todo o território nacional, isso ficou no Rio de Janeiro, e que nem todo mundo foi beneficiado. Aliás, o que aconteceu com o povo foi muitos perderam sua propriedade, né? E o aumento dos impostos. Exatamente, vou chegar lá que isso culminou na Revolução Pernambucana. Quando chegou lá, as melhores propriedades foram confiscadas, né, pela realeza, e botou lá PR, que era príncipe regente, o povo apelidou de põe-se na rua ou propriedade privada. Muitas pessoas ficaram desabrigadas justamente para poder abrigar a família real. Exatamente. E sua comitiva. A família real, as pessoas ficavam na rua e eles nomeavam barão. Exatamente. Legal isso, né? Aí outra coisa também, essa questão, Portugal tinha uma monarquia absolutista, ou seja, todo o poder era concentrado de forma absoluta em uma única figura. Então, quando eles vieram para cá, um traço muito interessante da monarquia absolutista é que os privilégios, o luxo, é sustentado por os impostos que o povo paga. O povo paga. Então, toda essa mudança na estrutura física, as mudanças culturais, econômicas, exigiu do Estado um numerário. O que aconteceu? Começou a aumentar os impostos. Em Pernambuco, os pernambucanos ficaram revoltados por conta desses altos impostos, e também a questão do comércio de Pernambuco ser monopolizado por portugueses, da preferência militar portugueses, né, com promoções, e a seca, que afetou a produção agrícola, né, e dificultou, e ainda assim o aumento
continuou aumentando os impostos, aí eclodiu uma revolta. Então, uma da satisfação do período Joanino foi a Revolução Pernambucana. E assim, depois da volta do Dom João a Portugal, eu acredito que a burguesia portuguesa estava pedindo o retorno de Dom Pedro. Foi. Né? Logo após Dom Pedro... O retorno de Dom João estava uma associação muito grande lá, porque sim, Portugal estava sendo dominado por ingleses e eles estavam revoltados porque tinha perdido o monopólio do comércio do Brasil. Porque existia o Pacto Colonial. A colônia só poderia comercializar com Portugal. Lembrando que esse período o Brasil não era mais colônia, era Reino Unido. Né? Portugal, Brasil uniu a Portugal e Algarves. Então, eles exigiram o retorno de Dom João a Portugal em 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal de Porto. Ele iria retornar, porém, como monarca, ele já era rei, porque em 1818 a Maria Louca já teria morrido e ele foi coroado rei. Ele iria retornar, porém, com poderes limitados. Porque na monarquia absoluta não tem repartição de poder, executivo, judiciário, legislativo. Todo o poder é concentrado em uma única figura. E você vai ver esse reflexo da monarquia absolutista no primeiro reinado de Dom Pedro, quando ele criar o poder moderador, que criou também uma revolta muito grande na população, inclusive de Pernambuco. Eu amo o nordestino porque ele está sempre presente na história. México, Pernambuco. Nordestino em geral, né? Na história, estou sempre presente em lutas, em revoltas, em manifestações. Então, você quer dominação? Aí exigiu o retorno. Quando o Dom João retornou para Portugal e deixou seu filho no seu lugar, que foi Dom Pedro I, o que aconteceu? Ele proibiu novamente a comercialização do Brasil com outros países. A nobreza brasileira exigiu, pressionou a Dom Pedro que não aceitasse, porque estava lucrando muito, muito mesmo com o comércio com outros países. E, claro, a Inglaterra também, que foi a maior interessada de pressionar o Dom Pedro a não aceitar, apoiou, inclusive ela pagou a independência, porque Portugal exigiu indenização, né, que fosse paga a indenização, e a Inglaterra assumiu isso. E quando o Dom João soube, isso aí foi depois, é porque eu fico logo adiantando, quando o Dom João soube que o filho estava sendo pressionado a não acatar suas ordens de proibir o comércio com outros países, ele exigiu que Dom Pedro retornasse. E ele não retornou, que foi conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Mais tarde, ele recebeu novamente uma mensagem, ele estava andando a cavalo. Existem várias controvérsias contra esse momento, que ele estava andando nas margens do Ipiranga, montado no cavalo, que foi uma égua, que não foi nada daquilo, que ele sentiu dor de barriga e outras coisas. Ele recebeu novamente uma mensagem para retornar. E ele não retorna, e daí ele declarou o dia da independência. Mas não foi bem simples assim o processo, né, da independência do Brasil. O que eu falo sobre o período joanino, um dos pontos mais positivos que eu considero, foi que a Inglaterra, por ter protegido, claro, com interesses lucrativos, né, com o Brasil e com a Inglaterra, ou com Portugal, ele exigiu, com o propósito de ampliar o mercado consumidor, ele exigiu a abolição da escravatura, que acabou acontecendo de maneira gradual e lenta. Que pena que fosse uma perspectiva lucrativa, que pena foi com a intenção de ampliar o mercado consumidor, mas eu ainda assim considero um dos pontos positivos durante essa nova relação de dependência entre Portugal e Inglaterra, foi a Inglaterra ter exigido a abolição da escravatura. Sim, sim. Professora Daiane, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista e Polivalente agradece pela entrevista. Absorvemos muito. Que pena que é muito curto, com muitas informações, muitas coisas aconteceram nesse período, que foi um período de 13 anos, mas aconteceram muitas coisas que foram de bastante relevância na história do Brasil. Sim. E hoje temos aí, né, infelizmente, um museu do Rio de Janeiro, que traz todo esse acervo desse momento histórico. Teve um incêndio, né, e acabou, em parte, né, desse momento, foi o período joanino da nossa história. Mas
Precisar, tô aqui de novo. Obrigado.